Enquanto eu me escondia, as minhas filhas me apresentavam para o mundo de uma outra forma. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre a maternidade na minha vida. Como que foi essa questão, né, de ter filhos, de mandar filhos para a escola, e tantos outros desafios, né, que eu tive que enfrentar na minha vida com a maternidade. Eu coloquei aqui algumas fotos das meninas pequenas, né? Então, o meu casamento, o nascimento da Nath, Manuela, pequenininha. Então, aqui tem algumas fotos, nossa, né? E eu acho que aqui também conta um pouco de como eu fui mudando ao longo do tempo. Então, assim, por que as meninas me apresentavam para o mundo de uma outra forma? Quando a Nath nasceu, eu mandei ela para a escola só com 4 anos e meio, que foi quando a Manuela nasceu. Nesse período, ela ficava com a minha irmã, porque eu trabalhava, então a Nath, ela terminava ficava com a minha irmã. Quando a Manu nasceu, então tinha uma escola perto de casa, uma escolinha particular, foi onde eu matriculei a Natália. Nesse período que a Nath nasceu, né, eu terminei indo para Caixa, porque eu contei no outro vídeo, né, eu tinha problema de tendinite, de bursite, síndrome do túnel do carpio, então eu precisava ser afastada do serviço, né, eu fui afastada do serviço várias vezes, nesse hospital que eu trabalhava, lá em Osasco. Então, várias vezes eu era afastada, ficava em casa 1 ano e meio, 2 anos e voltava a trabalhar. Então, assim, no período da Nath, eu fiquei um tempo em casa. Logo depois que ela nasceu, eu fiquei um período em casa. Aí voltei a trabalhar. Depois de ela estava com 1 ano e pouco, 1 ano e meio mais ou menos, eu voltei a trabalhar. E a minha irmã ficava com ela, minha irmã mais velha. E minha irmã sempre falava: Esther, para de trabalhar, fica com a sua filha, né? Tão bom esse momento que você tem ali com ela. Mas tudo isso para mim era um desafio muito grande, né? Era um sonho ser mãe, mas depois, como que eu vou ser mãe, né? Como que eu vou cuidar da minha filha? Como que eu vou fazer as coisas? Então, foi assim um aprendizado muito grande para mim, além dos desafios. E aí, quando a Manu nasceu, eu fiquei de licença, o período né, que a gente fica mesmo quando ganha o neném, e depois eu me afastei também do serviço mais um tempo, porque aí não era só uma filha para tomar conta, mas eu tinha a Manuela também. Então, assim, eu forçava muito mais o meu braço. E aí eu fui para a Caixa de novo. E nesse período a Natália foi para a escola, foi para a escolinha. Então, para mim, era um outro desafio, era um outro medo, porque agora eu tinha que enfrentar as crianças, os professores, os pais, né, de outras crianças me olhando, muitas vezes um olhar de pena, um olhar de dó, né? E então eu sei que era coisa assim, muitas dessas coisas assim era da minha cabeça, mas também tinha muitos olhares que me julgavam, né? E não falavam nada, os pais não falavam nada, mas eu via aquele olhar, né? Nossa, teve uma filha que não sei o quê. Então, assim, isso mexia muito comigo. E a minha vontade era de ficar sempre dentro de casa, né? Não me expor tanto. Assim como eu estou me expondo, né? É a primeira vez que eu faço isso, de me expor dessa forma, e tem sido muito bom, né? Isso também, todos esses vídeos vai me ajudando, né? E afirmando que realmente Deus ele me curou por completo, né? Da vergonha que eu sentia, sabe, de
de aparecer, assim, né? Então, tudo isso é um processo de cura, né? Que Deus vai tratando. E depois, a Manuela também, né? Foi para a escola e é muito engraçado porque eu tinha muito medo, né? O meu medo era de e aí, quando as crianças vê que tem uma mãe deficiente, como que vai ser? Então, vão terminar zoando com elas, vão terminar tirando sarro da cara delas. Então, essa era a minha neura, né? Esse era o meu medo de pensar que minhas filhas iam sofrer na escola, né? Algum tipo de chacota, alguma coisa assim, porque tinham uma mãe deficiente. Só que eu sempre me surpreendia com elas, porque ao mesmo tempo que eu queria me esconder, né, quando eu ia buscar, quando eu ia levar, eu sempre, né, eu já falei aqui, eu sempre tentava esconder o meu braço e elas me chamavam. Então, assim, essa daqui é minha mãe. As crianças ficavam assim, umas tinham medo, né, outras tinham curiosidade, e eu lembro que a Nath, ela sempre chamava, né, o amiguinho, a amiguinha, falava, não, ela não precisa ter medo, ó, isso daqui é o bracinho da minha mãe, o Papai do Céu fez ela dessa forma. Então eu não precisava falar nada. Ela terminava falando. E depois foi assim com a Manuela também, né? A Manu também, com aquele jeitinho dela, então, assim, ela me chamava e ela sempre me queria por perto ali. E ela vinha e falava, essa daqui é minha mãe, ó, ela, às vezes ela já até falava, ela não tem a mão, o Papai do Céu fez ela dessa forma. Então, por isso que eu falo, né, o mesmo tempo que eu queria me esconder, as meninas, elas meio que me obrigava, né, a aparecer ali para aquelas crianças, para aqueles pais, né, reunião de pais, eu nunca faltei numa reunião das meninas, então eu já entrava assim meio acanhada e às vezes elas queriam ir comigo e ficar ali comigo e muitas vezes eu via o olhar, né, dos pais me olhando, nossa, é, ela, né, sem a mão, com duas crianças, né, e, e era interessante, porque uns ficavam meio assim quando me viam, outros não, já vinha, já perguntavam o que tinha acontecido, se era acidente, e quando eu ia falar, muitas vezes elas já falavam na frente, não, ó, o Papai do Céu fez ela dessa forma, então foi muito, essa fase foi muito boa, e foi um desafio muito grande para mim, né, foi muito desafiador, essa fase da infância das meninas, e eu lembro que com isso, eu fui trabalhar numa escola, né, numa escolinha infantil de uma amiga. Ela falou, Esther, eu tenho uma escola, tal, você não... Na época, ela trabalhava, ela era diretora ali da escola, ela falou, você não quer ir trabalhar lá? A gente está precisando de gente e tal. Falei, poxa vida, trabalhar numa escola infantil, mas como eu já vim aprendendo muita coisa com as meninas, eu falei, legal, eu vou. E aí ela falou assim, Esther, você não quer ir para a sala de aula? Eu falei, mas como assim, né? Falou, a gente está sem professor e acho que daria certo você, né? A gente vê o jeito que você trata as suas filhas, como você tem lidado, né, com as crianças. Gente, eu tô numa semana aí de gripe, então assim, ainda tá difícil, né? Tô fanha, né, dá esse sua dor, mas tudo bem, vamos lá. E eu falei, beleza. Só que eu não tenho pedagogia. E ela falou, não, vamos ver como que você se sai na sala de aula. Era uma turminha, acho que de 10 crianças. Eu falei, beleza. E foi um desafio para mim. E um dia ela chegou para mim e falou assim, Esther, eu preciso falar com você. Essa minha amiga, nessa época, né, estava numa transição e aí ela comprou a escola, então ela era dona já nesse período. Ela falou, uma mãe ligou aqui para mim e quis saber de você, perguntando de você, porque a filha dela chegou em casa falando que a professora não tinha mão, e ela ficou horrorizada com isso. E ela falou que para a filha dela continuar aqui na escola, eu preciso dispensar você. Eu falei, sério? E aí, o que você vai fazer, né? Se você quiser me mandar embora, ok, tudo bem, não tem problema, né? Você não precisa perder alunos tal. Ela falou, não, eu falei para ela tirar a filha dela da minha escola.
porque eu não aceito uma pessoa, né, como que uma pessoa vem e fala isso para mim. Então, assim, apesar de você não ter pedagogia, né, você não ter faculdade, você é uma das melhores professoras. Você é muito melhor do que outras professoras que já passaram por aqui e que tinha faculdade e já tinha anos de experiência. Então, assim, a gente tem visto que você tem feito um bom trabalho. Então, eu pedi para ela tirar a filha dela daqui, né? E para mim foi uma surpresa. Eu falei, nossa, como assim, né? Como que uma pessoa, como que uma mãe pode fazer uma coisa dessa, né? Então, ligar para a escola e falar com a diretora, ou você tira essa professora, né, essa pessoa da sala de aula, tira da sua escola, ou eu tiro a minha filha. E isso foi mais um aprendizado para mim, né? Porque na época, essa minha amiga, ela foi muito firme naquilo que ela falou para essa mãe. Então, assim, eu comecei a ver que eu não precisava me esconder tanto, assim, né? Então, as meninas, elas foram me ensinando, né? Mãe, olha, você é uma pessoa normal, né? Você é como qualquer outra mãe. Então, isso foi muito bacana, foi algo que me marcou bastante, a atitude dessa minha amiga com essa mãe. E aí eu precisei, depois de um tempo, sair dessa escola e aí eu fui trabalhar numa outra escola, né? Não como professora, mas eu fui trabalhar numa outra escola, na biblioteca, e as meninas foram para lá, tanto a Nath quanto a Manu. A Manu já estava no segundo ano, a Natália no sexto ano. Vieram outros desafios, né? Uma escola grande, uma escola particular, uma escola muito conceituada, né? E eu falei assim, meu Deus do céu, é, eu fui trabalhar nessa escola, foi o meu primeiro emprego numa vaga de PCD, e depois de terminou o ano, porque eu entrei nessa escola no meio do ano, no ano seguinte as meninas foram estudar lá também, né? Ah, que aí a Manu entrou no segundo ano, a Nath no sexto ano. Falei novos desafios agora, né? Porque é uma escola muito grande, então eu ia me expor muito mais. E continua da mesma forma, né? Quando eu tinha medo, né, das crianças estarem ali vendo que eu era a mãe da Manuela, mãe da Nath, as meninas já maiores, né? E sempre, mãe, vem cá, ó, essa daqui é minha amiguinha, né? A Nath também ia para a biblioteca, levava as amigas, e as meninas olhavam, nossa, Nath, essa daqui é sua mãe, ela é super bacana, que não sei o quê. Então, assim, aquele medo interno, sabe? Aquela minha preocupação era uma coisa assim minha, mas que na verdade ali foi um outro aprendizado, né? E ali eu não reparava tanto assim esse olhar de julgamento dos pais, muito pelo contrário, né? As mães das amiguinhas da Manuela chegava e perguntava, nossa, Esther, como que você dá conta, né? Você trabalha fora, você tem as meninas, e você cuida da casa, e assim, a gente vê que você é uma guerreira, né? Mesmo com a sua deficiência, você consegue lidar com tudo isso. Então, assim, eu fui aprendendo a ver a vida de uma outra forma também. Mas, mesmo assim, eu ainda tinha os meus traumas dentro de mim, as minhas neuras, né, dentro de mim. E só que aí eu falo que, assim, Deus ele foi dando várias ferramentas e usando várias pessoas, né, para essa minha cura. E nessa época eu já fazia parte de uma outra igreja e, e que foi assim uma experiência muito bacana também nessa outra igreja, porque quando eu cheguei lá, as pessoas elas não ficavam olhando para minha deficiência, né? Então, eu achava aquilo muito estranho, porque um dia eu cheguei para o Manuel e eu falei assim: "Ah, eu não quero mais ir para essa igreja". E ele falou: "O que que foi? O que que aconteceu? Né, lá tá sendo tão bom, as meninas estão gostando do departamento infantil e que não sei o quê". Falei: "Não, Manuel, imagina.
ninguém fala nada, ninguém comenta nada, vem conversar comigo, é como se eu fosse uma pessoa normal. E ele falava, Esther, você é uma pessoa normal, né? Mas você não se vê como uma pessoa normal. E as crianças de lá também, né, vinha e as meninas, né, ó, mãe, eu fiz uma amizade nova e que não sei o quê. E eu ficava na neura, eu falava, imagina, ninguém fala nada, né? As crianças vinham, olhava e as meninas sempre daquele jeito, não, vem cá, ó, minha mãe é desse jeito, minha mãe já nasceu assim, que não sei o quê. E vinha e fazia carinho no meu braço e eu tinha comentado, né, que eu não gostava que ninguém pegasse no meu braço, a não ser o pessoal da família. E muitas vezes a Manu vinha e trazia uma criança e falava, ó, faz carinho no braço da minha mãe. Às vezes eu puxava, né? Então, isso foi me mudando também, né? Então, essa foi a mudança que a maternidade me trouxe, né? A me ver de uma outra forma. E, então, muitas vezes, as pessoas perguntam, nossa, como que você consegue, né, dar conta? Como que você consegue arrumar o cabelo das suas filhas? Eu tive 2 meninas, então a gente sempre quer, né, fazer um monte de coisinha no cabelo, e eu fazia, né, eu dava um jeito. E teve, lá na escola teve uma, porque o desafio foi grande demais, né? Eu ficava na biblioteca do, do ensino fundamental, ensino médio, mas eu também ficava na biblioteca dos pequenininhos, do infantil. E um dia uma criança chegou para mim e falou assim, tia, você não tem a mão? Como que você faz para pentear o cabelo das suas filhas? Porque elas sabiam, né, que eu tinha 2 filhas. Eu falei, eu dou um jeito, eu consigo, né? Aí ela falou assim, você consegue fazer trança no cabelo delas? Eu falei assim, olha, trança é uma coisa que eu não consigo fazer. E até então eu nunca tinha pensado nisso, né? Porque eu ia, fazia rabinho no cabelo das meninas, sabe? Aqueles frufruzinhos aqui assim e tal. Mas eu nunca tinha feito uma trança no cabelo das meninas. E ela veio e me perguntou isso. Eu falei, realmente, né? É, eu nunca pensei nisso, nunca tentei fazer uma trança no cabelo das meninas, mas eu acho que eu não consigo. E aí passou a semana, chegou na sexta-feira, que era o dia das crianças trazerem brinquedo, eu estava lá na biblioteca e essa mesma menina veio é, com um brinquedo. Ela falou: eu trouxe isso daqui para você ver, porque com isso daqui você consegue fazer trança no cabelo das suas filhas. E era um negócio, acho que de Barbie, sabe? Que você colocava no cabelo, ia virando e ele ia enrolando o cabelo e depois você prendia embaixo. Eu achei super interessante, né? Eu acho que aquela criança ela ficou a semana pensando naquilo, né? Como que eu ia fazer para conseguir fazer trança no cabelo das meninas, e ela achou uma solução e ela trouxe para mim. Então, assim, Deus foi usando até as crianças, né, para me ajudar nesse meu tratamento, né, nessa minha cura. Então foi assim uma experiência muito gostosa, eu achei o máximo, assim, eu achei muito legal, né, a atitude dessa menininha. E, e por que que eu falo, né, que até hoje é, a maternidade ela me traz cura, porque às vezes não é porque eu fui curada que às vezes eu não, sabe, não tenho aquele momento assim que momento que eu fico triste, sei lá, que eu fico para baixo assim, e mesmo assim as meninas, né, vêm e a Nath fala: "Mãe, e aí, força, né, vamos lá". Eu tenho que sempre lutar, sabe? É um dia após o outro. Então, com esse sentimento para ele não voltar, sabe? De, ai, coitada de mim, né? Olha só, eu sou deficiente, ai, que eu não. Então, eu preciso lutar contra isso, né? Às vezes, né, vem aquele pensamento: imagina, Esther, você não foi curada coisa nenhuma. Olha só, você, né, é uma deficiente, e isso e aquilo. Mas é, eu olho para tudo aquilo que eu já passei, né, e tudo aquilo que eu construí junto com a minha família, com as minhas filhas, né, com meu marido, e eu falo, não, eu sempre afirmo isso para mim, não, eu fui curada, né, e assim, elas me ajudam muito nisso. Então, elas
né, tanto elas quanto o Manu, as minhas irmãs, né, a minha família, eles não me veem como uma pessoa deficiente, eles me veem como uma pessoa normal, né? Eu faço parte de uma comunidade que eles também me veem como uma pessoa normal. Então, muitas vezes é aquilo que está dentro da nossa cabeça, sabe? E sim, eu tenho que lutar todos os dias, né? Eu fico triste, muitas vezes eu não quero sair da cama, sabe? Eu quero ficar trancada, eu quero, mas aí eu respiro fundo e falo, não, né? Deus, ele já me transformou. Então, assim, eu preciso, né, me animar, eu preciso estar sempre afirmando aquilo que Deus já falou quem eu sou. Eu posso afirmar que eu me amo. Então, as meninas, elas me ajudaram muito nesse processo também de cura, né? De me enxergar da forma que eu sou e me amar da forma que eu sou, né? Porque elas me amam assim. Então, eu preciso me amar dessa forma também. Então, elas me ajudaram muito e continuam me ajudando, né? Eu sempre tenho aprendido muitas coisas com elas, né? Aprendi na infância, na adolescência, né? Enquanto muitas vezes eu queria me esconder, elas vinham, ó, oh, mãe, isso daqui é minha amiga, é meu amigo, e até hoje é assim, né? E é muito engraçado que a Nath, ela fala assim para os amigos dela, ó, oh, entra lá no Instagram da minha mãe, né, para vocês acompanharem um pouco da história da minha mãe, né? Tem lá o YouTube também, que não sei o que, ela tá com um canal, e às vezes ela sai, ela vem, né, a gente vai levar, e ela vem, ó, oh, mãe, esses daqui são os meus amigos, né, e faz vídeo comigo, e aí ela, ó, oh, você tá fazendo o maior sucesso, viu, no Instagram, porque o pessoal tem comentado muito sobre você. Então, até hoje, né, elas me ensinam algo, e isso é muito gostoso, né, então hoje eu sou mãe de duas adultas, né, e são outros desafios que a maternidade traz, né, você tem o desafio quando são crianças, quando é bebê, quando é criança, né? Aí vem a adolescência, depois vem a juventude, né? A fase adulta, e são vários desafios. E assim, quando elas eram pequenininhas, quando elas eram bebês, quem dava banho? Eu dava banho, né? Até tem uma foto aqui, que eu dando banho na Manuela, para, né, para não deixar eu mentir, né? É, aqui as duas, né? A Manu pequenininha ainda, a Nath maior. Então, assim, eu dava conta e eu conseguia. Uma vez eu precisei ir no médico e eu tive que levar as duas comigo, de ônibus. Manu pequenininha e a Natália. E eu lembro que o ônibus estava muito cheio e eu em pé, segurando a Manuela e segurando a Natália. E a Nath dormiu encostada na minha perna. E ninguém para dar lugar, para eu poder sentar, né, com as meninas. Até que tinha uma pessoa que estava em pé do meu lado e viu toda a situação, e aí pediu para um rapaz levantar e dar um lugar para eu sentar. Mas isso, ó, já fazia um tempo que eu estava dentro do ônibus. Então era um desafio para mim, né? Poxa vida, eu tenho que segurar a Manuela, eu tenho que segurar para não cair e a Natália agarrada na minha perna. Então eram alguns desafios que eu tive que enfrentar, assim como outras mães enfrentavam também, né? Eu tive que enfrentar. Então, o desafio de ter que prender o cabelo da minha filha era um desafio, né? O desafio de dar banho, eu precisava dar banho. Lembro que quando a filha do meu sobrinho nasceu, que eu fui visitar, e era a hora do banho da neném, e aí eu falei assim, ah, deixa eu dar banho. Aí ele olhou assim pra mim, tia, você vai conseguir? Eu falei, ó, menina, eu criei duas filhas, né? Eu já te dei banho também, você acha que eu não vou conseguir dar banho na sua filha? E aí, não, isso eu preciso gravar, fizeram até um videozinho, tiraram foto, eu dando banho na Louise. Então, assim, eu falei assim, nossa, eu ainda consigo, né? Não deixei a menina cair na banheira. Então, assim, são os desafios que a vida traz pra gente, né? E eu fui vencendo cada um deles.
Cada um deles, cada etapa, cada fase, né, eu fui vencendo. E Deus foi usando muitas pessoas, né, desse longo dos anos para poder me ajudar, né, para me trazer cura também. Então, no próximo vídeo, eu quero falar dessas ferramentas que Deus foi dando, né, nesse processo da minha cura. Então, assim, que foi o Casados para Sempre, Educando Filhos à Maneira de Deus, Mulher Única, Veredas Antigas, Encontro com Deus, Encontro de Casais, por tudo isso eu fui passando, e em cada um, Deus foi curando algo na minha vida. Então não foi tudo assim, ó, sabe, no estalar de dedos. Não, pronto, Esther, você já está curada. Aqui não, foi assim um processo muito grande. Foi um processo longo, né? Eu tô com 54 anos. Então, olha só, né? Muito tempo, né? Eu queria que tudo isso tivesse acontecido bem lá atrás, porque eu teria sofrido menos, né? Mas as coisas não é do jeito que a gente quer. É da forma que Deus quer, né, para nossa vida. E então, assim, ao longo desses anos, Deus foi trabalhando na minha vida e Ele foi me curando aos poucos, né? A cura da minha alma, a cura aqui dentro de mim, né, do interior, ela veio aos poucos, né? Não foi tudo, né? Hoje a gente quer tudo muito assim, não. Né, a gente tem que ter paciência, né? Confiar em Deus e Ele vai trabalhando, né? E é claro que depende muito de você. Então, esse processo da cura dependeu muito de mim, né? De quanto eu estava disposta a ser trabalhada, né? A deixar as pessoas me ajudarem. Porque se a pessoa está disposta a te ajudar, mas você não está disposta a mudar, então essa cura ela não acontece. Então eu quero terminar aqui falando que qual o desafio que você está tendo na sua vida hoje, né? Qual o seu medo? Né, eu falei, né, de alguns medos, né? Eu tinha medo de ver as meninas sendo maltratadas na escola, de serem excluídas, né? Tanto na escola, na igreja, por ter uma mãe deficiente. Qual que é o seu medo? Né? Qual tem sido a sua luta hoje? Né? Com o que você tem lutado aí dentro de você? Então, se permita ser transformada, né? Se permita ser ajudada, né? Eu fui muito ajudada, por isso que hoje eu falo que eu sou uma pessoa liberta desses traumas, desses medos, né? E então, o que você precisa, né, fazer para se libertar? Eu quero poder te ajudar, então deixa aqui um comentário, né? Faça aí, né? Deixa o seu comentário, né, se você tiver alguma pergunta, quero poder te ajudar nessa, nessa sua transformação, nesse seu processo de cura também. Tem muita coisa, gente, que aconteceu ao longo dos anos da minha vida. Então, assim, eu tô fazendo um resumão, né? Porque senão é muita coisa, né? Tem coisas que eu nem lembro, né? Que eu passei, sabe? Mas, assim, tudo o que eu venho falando aqui para vocês, que eu venho compartilhando com vocês desde a minha infância, adolescência. Então, assim, foram coisas que Deus foi trazendo para mim. E no próximo vídeo eu quero contar para vocês como que foi, né? Coisas que eu tinha esquecido e de repente veio à tona, assim. Então, foi o que Deus foi trazendo, né? Para que eu fosse sendo curada nesse meu processo. E então eu quero poder ajudar vocês, né? E por isso que eu tenho feito esses vídeos também. Uma forma de poder ajudar, de ser bênção na vida de outras pessoas também. Então, assim, se inscreva aqui no meu canal, né? Assista esses vídeos até o final. Eu sei que Deus, ele vai tocar também aí na sua vida, né? E você vai ser curada. Então, se você tem passado alguma dificuldade aí, né, na sua maternidade, né, com filho pequeno ou com filho adolescente ou até agora na fase adulta, se eu puder te ajudar, te dando alguma dica,
faça aí o seu comentário, se inscreva aqui, né? Ativa aí o sininho também, isso vai estar me ajudando também com que esse vídeo chegue para mais pessoas, né? Para poder abençoar outras pessoas também. Então, por hoje é só. E a gente se vê no próximo vídeo, né? Eu quero então falar um pouquinho dessas ferramentas que Deus foi me dando para esse meu processo de cura. Beijo e até o próximo.